Continuemos a louvar o Senhor nosso Deus com a leitura do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. E depois dessa leitura, cada um levante o clamor que o Espírito de Deus o guiar a levantar. Todos juntos, Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O tema que nós vamos meditar hoje é um tema que aparentemente fala de algo que não gostamos, que é sofrimento, mas nós vamos ver no decorrer dessa epístola que, para nós que somos de Cristo, esse sofrimento se transforma numa tremenda, profunda e real satisfação e alegria, porque ele não é qualquer sofrimento, diga, sofrimento por Cristo. Aleluia. Temos que aprender uma coisa: Jesus não sofreu por nós para que nós não soframos. Isso é o que os hereges hedonistas, que seguem uma filosofia, um ramo de filosofia ateísta, um ramo de filosofia sem Deus, chamaram de filosofia hedonista. Hedonismo vem de uma palavra grega que é hedon, que é prazer, significa prazer. Hedonistas são aquelas pessoas que buscam todo o prazer e tentam inutilmente renegar todo o sofrimento. Infelizmente, o hedonismo, além de ser uma filosofia ateísta, é uma filosofia que adentrou as portas das igrejas evangélicas e contaminou as pregações do Evangelho, especialmente nos últimos 44 anos. Últimas quase 4 décadas e meia. Nós vemos ouvindo pessoas pregando: Jesus sofreu para que nós não soframos. Isso é mentira. Jesus sofreu para que nós também soframos. Jesus se tornou homem de dores, para nos ensinar também a ser pessoas que sabem suportar dores, que sabem suportar sofrimento. O que tem de verdade nessa frase herege, Jesus sofreu para que não soframos, diz respeito à condenação eterna. Aí está correto. Jesus sofreu por nós, para que nós, pessoas por quem ele sofreu, não sofram a condenação eterna. Mas não é isso que os hedonistas pregam. Eles pregam que Jesus sofreu para que nós aqui na terra não soframos. Não haja nenhum sofrimento aqui na terra. Isso é impossível. Aqui na terra há sofrimentos.
aqui na terra sempre haverá sofrimentos. Essa terra aqui é vale da sombra da morte, é vale de lágrimas, é vale de sofrimento. Só que aqueles que creem em Cristo Jesus direcionam esse sofrimento para a glória dele. E por isso esse sofrimento passa a ser um sofrimento encarado com satisfação e mesmo com glória. Nos gloriamos por poder sofrer por Cristo Jesus, já que Ele também sofreu por nós. Aleluia. Vamos entender bem esse tema dentro aqui do finalzinho, né? Estamos no final aqui, quase terminando o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Quarta-feira próxima nós vamos para o último versículo desse primeiro capítulo, que começamos na primeira quarta-feira de agosto, né? E vamos até a quarta-feira da semana que vem, com esse primeiro capítulo. Muito bem, nós estamos dentro de um texto que encerra o capítulo de número 1, dos versículos 27 ao 30, cujo título é, diga, dignidade. Agora aqui sim, podemos dizer com toda clareza e franqueza, que Jesus morreu, sofreu por nós e morreu por nós, para que, uma vez convertidos a Cristo, vivamos dignamente. Vivamos uma vida digna. Nas páginas do Novo Testamento, nós que somos feitos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, somos exortados a viver com dignidade. Dignidade espiritual, e tendo a dignidade espiritual como base para dignidade moral. Dignidade de pensamentos, dignidade de palavras, dignidade no nosso pensar, dignidade no nosso falar, dignidade no nosso agir com dignidade, dignidade na nossa conduta, dignidade em todo comportamento, dignidade no nosso viver. Deus é adorado, Deus é louvado, Deus é glorificado por nós quando nos vê vivendo dignamente. Quando nos vê vivendo com a dignidade dos filhos de Deus. Vida digna. Então repita: dignidade. Foi fraco, mais forte. Dignidade. Esses últimos 4 versículos de Filipenses capítulo 1 estão divididos assim, ó. Terminamos na semana passada os 2 versículos 27 e 28, cujo título é, diga, pela fé evangélica. Olha como os títulos combinam, tá? Nós somos exortados a viver com dignidade pela fé evangélica, por causa da fé evangélica. Como é terrível o efeito que tem nos pecadores, o efeito que tem nas pessoas descrentes, o efeito que tem nas pessoas não convertidas, conhecer crentes que não vivem com dignidade, com a dignidade de crentes. O efeito do contra-testemunho é terrível. E o efeito do contra-testemunho, ao invés de atrair esses descrentes para Jesus, os afasta ainda mais e os vacina. O viver indignamente dos crentes é uma vacina nos descrentes contra o Evangelho de Cristo Jesus.
E eles vão afirmar categoricamente a vida toda: eu nunca vou ser crente, porque os crentes que eu conheço são uma cambada de salafrários, é uma cambada de desonestos, é uma cambada de enganadores, mentirosos, corruptos e ladrões. Por isso, em nome da fé evangélica, em nome da fé, em prol da verdadeira fé evangélica, nós temos uma grande responsabilidade de viver com dignidade diante de Deus, que nos vê a todo instante, e diante dos homens, que não nos veem a todo instante, mas quando nos veem, precisavam ver em nós um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos entrar hoje nos dois últimos versículos, o 29 e o 30, os dois últimos versículos do capítulo 1, cujo título é, diga, crer e padecer. Ou seja, ser crentes que associam com essa verdadeira fé o sofrer por causa de Cristo, o sofrer pela causa de Cristo, o sofrer pelo Evangelho de Cristo, o sofrer para que a palavra de Deus seja reconhecida no mundo inteiro, seja proclamada no mundo inteiro. O sofrer por Cristo, que vamos ver hoje, no versículo de hoje, daqui a pouquinho. Então, versículos 29 e 30, repita, crer e padecer. O que as heresias dizem? Quem crê não sofre mais. Mentira. Somos chamados a crer e a sofrer em nome da nossa fé e do nosso Salvador e do nosso Deus. Então, crer e padecer. O versículo 29, nós vamos ver, diga, concessões da graça. Pela graça, Deus nos dá muitas coisas, duas delas são concedidas a nós, né? São citadas neste versículo 29, vamos ver daqui a pouco. E na quarta-feira que vem, terminando este capítulo de Filipenses, com o último versículo, aí, versículo 30, diga, mesmo combate. O combate de Cristo é o combate dos discípulos de Cristo, foi o combate dos apóstolos de Cristo, foi o combate de Paulo, e é o mesmo combate de cada verdadeiro crente. É assim, com esse tema, que Paulo vai terminar o primeiro capítulo de Filipenses, e nós veremos isso na quarta-feira que vem, pela graça do Senhor. Muito bem, hoje só o versículo 29, cujo título é, diga de novo, concessões da graça. Paulo diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Repitam. Aleluia. Fé e sofrimento. Padecer aqui é sofrer. Crerdes é fé. Começando pela fé, nós passamos pela epístola de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. E no capítulo 2, versículo 8, nós vimos que está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Uma das concessões da graça é a fé. Pela graça de Deus recebemos o dom da fé. A palavra dom já significa graça, significa dádiva, significa talento, significa presente. Ganhamos de presente a fé sobrenatural.
Só para recordar o que eu prego aqui de vez em quando, e pregarei sempre que tiver oportunidade, os únicos dois tipos de fé que existem: a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural é a fé que todos os seres humanos já vêm ao mundo com ela, fazendo parte da sua natureza humana. Todo ser humano tem fé, mas é a fé natural. Essa fé natural não salva, não tem salvação, mas é a fé que o homem coloca naquilo que ele quiser, naquilo que ele escolher. Tem pessoas até que colocam essa fé na inexistência de Deus. Eles são crentes que Deus não existe. Eles acreditam que Deus não existe. Isso é fé, fé natural. Muita gente coloca essa fé natural no Deus verdadeiro. Muita gente coloca essa fé natural em Jesus Cristo. Mesmo colocando a fé natural no Deus verdadeiro e no seu Filho Jesus Cristo, ainda não tem salvação, porque essa fé é natural e a fé natural não tem salvação. A fé que Paulo está falando em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Essa fé não é a fé natural, é a fé sobrenatural que recebemos como dom de Deus. Olha só, se recebemos, se Deus nos deu, a palavra dom vem do verbo dar, se Ele nos deu, é porque nós não tínhamos antes. A fé natural nós já tínhamos, mas ela não adianta nada para a salvação. O que não tínhamos, a fé sobrenatural, e recebemos como dom de Deus. A fé sobrenatural é a fé salvífica, a fé por meio da qual somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então essa é a fé sobrenatural, a fé que vem a nós, que é dada a nós pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé genuinamente bíblica, a fé sobrenatural, é essa fé que nos é concedida de graça. Por isso é a primeira concessão da graça. Mas Paulo diz que que nos foi concedida a graça, não somente de ter fé, não somente de crer em Cristo, mas nos foi concedida a graça de padecermos por Ele, de sofrermos por Ele, de ter o privilégio de sofrer por Ele, de ter a alegria de sofrer por Ele, de experimentar a satisfação de sofrer por Cristo, porque se há alguém por quem vale a pena sofrermos, é Jesus. Vale a pena sofrer por Jesus. Entenderam? Às vezes, amados, as pessoas muita gente chega a uma determinada experiência de sofrimento, que vai dizer assim, olha, já vi muita mulher dizendo, olha, não valeu a pena eu sofrer por esse marido. Já vi. E já vi o oposto. Já vi muito marido dizendo, não vale a pena eu sofrer por essa mulher. Já vi mães e pais dizendo, olha,
olha, não valeu a pena eu sofrer pelos meus filhos. Já ouvi isso demais, isso acontece demais. Agora, uma pessoa por quem real e verdadeiramente vale a pena sofrer, é sofrer por Cristo, é sofrer por Jesus. É isso que Paulo está trazendo aqui no final do capítulo 1 de Filipenses, como um clímax, um ponto alto deste capítulo. Olha, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, mas de padecer por ele, de sofrer por ele. Sabe por que isso faz parte da graça? Sofrer por Cristo faz parte da graça? Porque aqui está envolvida uma outra coisa muito importante: o amor. Você sofre por quem você ama. Você aceita sofrer em favor de quem você ama. E se você não quer, rejeita sofrer por causa de Cristo, é uma prova de que você não o ama. O céu é para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, sofre por Ele. Quem ama os filhos, não sofre pelos filhos? Muito mais, infinitamente mais. Quem ama a Deus, sofre por Ele. Quem ama Jesus, aceita qualquer sofrimento por Ele, para estar mais perto dEle, para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele, para ser mais dEle, para ter mais dEle e menos de si mesmo em sua vida. Por isso vos foi concedida a graça, tá? Então aqui a doutrina do Novo Testamento não nega sofrimento, ela declara o sofrimento. Vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Vamos aprofundar um pouco esse tema tão importante, tá? Primeiro tópico que eu quero colocar para vocês aí, eu vou ler, depois vocês repitam. O sofrimento humano é uma realidade geral, mas os que vivem pela fé encontram nos sofrimentos uma única motivação proposital: sofrer por Cristo. Repitam. Aleluia. Bom, vamos analisar isso que eu escrevi aí para vocês. Ó. Primeira frase: o sofrimento humano é uma realidade geral. Não há ser humano que não sofra. Uns mais, outros menos, mas todos sofrem. Todos sofrem. Todos sofrem sofrimentos evitáveis, que eles poderiam evitar, e todos sofrem sofrimentos inevitáveis, que não tem como ser evitados. Não há como evitar muitos sofrimentos nessa vida. Há como evitar muitos, e muita gente não evita, e não há como evitar muitos outros.
O sofrimento humano é uma realidade geral de todos os seres humanos. Mas os eleitos de Deus, que são chamados a, repita, viver pela fé. Uma vez em Abacuque, o justo viverá pela fé. Uma vez em Gálatas, uma vez em Romanos e uma vez em Hebreus. A mesma palavra, o justo viverá pela fé. Há uma lista de coisas que representa viver pela fé, e todas elas se resumem em uma só. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. A fé vem pela palavra e nos conduz a obedecer a palavra. E nós vamos ver que obedecer a palavra é algo sofrível. Porque cada um de nós, de acordo com a sua personalidade, achará obedecer certas coisas da Bíblia mais fácil e obedecer outras coisas mais difícil. Quanto mais difícil é algo a obedecer, mais sofremos para obedecer, mas temos que obedecer, então é por Cristo que nós sofremos para aprender a obedecer, porque nós somos aqueles que encontramos nos sofrimentos uma única motivação proposital, a motivação que traz propósito ao sofrimento, porque sem esse propósito, os sofrimentos são todos em vão. Sofrimentos sem esse propósito são sofrimentos em vão. O propósito de todo sofrimento dos filhos de Deus é, diga de novo, sofrer por Cristo. Aleluia. Esse é o único sofrimento que vale a pena e que realmente é rico em propósito. Qualquer outro sofrimento é desproposital. Segundo ponto aqui, ó. Repita depois de mim. O aprendizado da obediência envolve sofrimento. Para aprender a obedecer, ninguém aprende a obedecer assim de boa. Todo mundo só aprende a obedecer debaixo de chicote. É tanto que a Bíblia fala que, né, a estultícia, ela vem ligada ao coração da criança, a alma da criança, e é a vara da disciplina que a tirará dela. Por isso, pais que negam a vara, negam a verdadeira e rígida disciplina da palavra aos seus filhos, os entregam à desobediência, porque eles nunca vão aprender a obedecer. Quem dera o ser humano aprendesse sem vara. Ser humano não aprende nada sem vara. E quando pais pensam que estão ganhando a simpatia dos seus filhos, não castigando a eles e dando a eles tudo o que eles querem, esses pais estão formando filhos de Satanás e não filhos de Deus. Filhos de Deus são formados no aprendizado da obediência. Com toda franqueza, com toda a verdade, com toda a sinceridade. Temperado tudo isso com todo o verdadeiro amor, mas não esse amor falso que nega a correção, que nega a exortação, que nega a correção e faz vista grossa às desobediências. O amor de Deus não é assim.
Deus corrige a quantos Ele ama. Deus disciplina e castiga a quantos Ele recebe por seus filhos, para que sejam disciplinados, para que aprendam a obediência. E até Jesus passou por isso. Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito sobre Jesus que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Repitam. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus, que não tinha pecado, e viveu nessa terra sem cometer nenhum pecado, nenhum dolo saiu da sua boca, teve que aprender a obediência mediante sofrimento. E nós? Conseguiremos aprender sem sofrimento? Então prepara o lombo. Receba chicotadas. Deus castiga a quantos ama. Ele fez isso com o próprio filho que não tinha pecado. Faz isso conosco, que temos pecado e precisamos de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por essa razão, então, antes de mudar de tópico, obedecer a palavra de Deus, sofrer para obedecer a palavra de Deus, aprender a ser obedientes por meio de sofrimento, isso é sofrer por Cristo. A vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Repita depois de mim: a santificação envolve sofrimento. Quem dera aprendêssemos a ser obedientes sem sofrimento, isso não acontece. Quem dera conseguíssemos nos santificar sem sofrimento, isso não acontece. Como o aprendizado da obediência é sofrível, a santificação é sofrível. Sofremos no processo de santificação, e se quisermos ser salvos, temos que perseverar até o fim nesse processo. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso a palavra diz, Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Repitam. Se é luta, por isso eu sublinhei luta, envolve sofrimento. Luta envolve sofrimento. E a luta aqui é a principal luta de cada um de nós. É a luta contra o pecado. Só que esse pecado aí é o pecado pessoal. Parece que as pessoas, elas gostam de lutar contra o pecado dos outros. Não, a sua santificação é a sua luta contra o seu pecado. O pecado dos outros não tem poder de levar você para o inferno, mas o seu pecado tem esse poder. A luta contra o seu pecado,
a luta contra as suas tendências pecaminosas, a luta contra as suas más inclinações, a luta contra as suas próprias concupiscências, a luta contra os seus próprios maus pensamentos, a luta contra a sua língua maligna, felina, fofoqueira e maldita, a luta contra os seus maus desejos, com as suas más vontades. Ainda não tendes resistido até o sangue. Essa é a luta mais ferrenha que nós temos que lutar, porque é uma luta interna. A vitória nas lutas internas garante a vitória nas lutas externas. Repitam. Quem não vence a luta contra a carne, não vence nenhuma outra luta. Quem não vence a luta contra o pecado, vai ser derrotado em todas as outras lutas. Quem não vence o seu pecado, também não vence o diabo. Quem não vence a carne, também não vence o mundo. No mundo passais por aflições, Jesus disse. Mas você não vence essas aflições sem vencer a luta interna da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, como Paulo descreveu muito bem em Gálatas capítulo 5. E como Paulo descreveu a sua luta pessoal em Romanos capítulo 7, aqui dentro de mim habita o pecado. Eu tenho que lutar contra isso. É isso que a palavra diz, na vossa luta contra o pecado. Santificação é luta contra o pecado. Está vendo quanto tempo aí que já vai a guerra da Rússia contra a Ucrânia? Quanto tempo já vai durando a luta de Israel contra o Hamas? E outras lutas? A nossa luta contra o pecado, ela dura a vida toda. E só aquele, segundo disse Jesus, que perseverar até o fim da sua vida nessa luta, vencendo essa luta, é que será salvo. Por isso que a Bíblia não prega facilidade de salvação. A Bíblia prega dificuldade de salvação. É porta estreita, é caminho apertado. E 1 Pedro 4,18, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Dificuldade traz sofrimento. Mas esse sofrimento é por Cristo. Esse sofrimento é por Cristo. Aprendemos a obediência, é por Cristo. Nos santificamos, é por Cristo. Lutamos contra o nosso próprio pecado, é por Cristo. Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Marcos 13:13, Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vocês. Esse aqui é um dos versículos da caixinha de promessa de Jesus. Jesus promete para nós que seremos odiados de todos. Todos quem? Todos que vivem no mundo. Todos por causa do meu nome. Para ser pessoas de Deus,
precisamos aprender a ser odiados. Só gostamos de ser amados. Só gostamos de receber afeto. Só gostamos de receber carinho. Esse é o nosso ego. Só que o maior amor que vamos receber é o de Deus. E amor que nos expõe ao ódio. Jesus disse isso. Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Eles vão machucar vocês com as garras deles. Eles vão morder vocês com as presas deles. Eles vão arrancar o couro de vocês. Eles vão beber o sangue de vocês. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. E esse ódio, é claro, nos traz um peso de sofrimento. Especialmente quando esse ódio vem do ódio que tem por Cristo e pela sua palavra, pessoas que fazem parte do círculo familiar, pessoas próximas, e às vezes tão próximas que é o próprio cônjuge, casado com o inimigo, dormindo com o inimigo, porque quem é inimigo de Deus, quem não é convertido é inimigo de Deus. Romanos 5 diz que nós éramos inimigos e fomos reconciliados, mas os outros continuam sendo inimigos, estão no ódio contra Deus, no ódio contra Cristo, no ódio contra a palavra, e te cercam todos os dias. Como o salmista Davi disse no Salmo 22, estou cercado por grandes, enormes touros de Bazã, com seus chifres apontados para mim. Eles querem me matar, eles querem me arrasar. Esse é o ódio do mundo contra Cristo, e Jesus nos expõe a esse ódio, para que soframos por Ele. Soframos por Ele. Ele sofreu por nós. O mais odiado sempre foi Ele. Ele diz para nós: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas olha o que ele diz em João 15, 18, 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Leia as palavras de Jesus. Entendeu isso, irmãos? Olha, nós, diante do mundo, funcionamos assim. Ou nós somos radicais em Cristo, não abrimos mão do seu evangelho, e aí eles vão estar nos odiando. Ou nós não queremos estressá-los, então somos menos radicais. Ao invés de evangelizá-los, a tendência será sermos mundanizados por eles. Quem está tendo mais poder de influenciar a quem? Você
influenciando pessoas para Cristo, ou pessoas do mundo influenciando você para o mundo? Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Jesus, ele disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se me obedecem. Me amam de verdade? O que Jesus perguntou a Pedro, sabia que aquelas 3 perguntas é também para cada um de nós? E a primeira pergunta tem até um sentido assim, competitivo. Jesus perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas mais do que esses outros, meus discípulos? Tu me amas? Encare Jesus fazendo essa pergunta para você: tu me amas? E o amor não é provado com palavras, é provado com atitudes concretas. Quando alguém do mundo quer te influenciar, se você ama a Cristo, você tem que dizer para essa pessoa: eu não vou fazer isso que você quer não, porque eu amo Jesus, eu sou de Jesus. Aí essa pessoa vai te odiar, não te amar. Está disposto a isso por causa de Cristo? A vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Parece até que crer sem sofrimento é uma fé muito facilitada. Não é essa fé verdadeira. Último tópico, leiam depois de mim. Somente os eleitos de Deus têm condição de transformar os sofrimentos correspondentes ao fim da vida terrena em motivo de glorificar a Deus. Vocês. A vida terrena é uma vida que se encaminha para o fim. A vida terrena é o menorzinho dos 3 estágios da existência humana. É só o primeiro estágio. A vida terrena é o primeiro estágio da existência humana, que vai da concepção até a morte física. Da morte física à ressurreição é o segundo estágio. Tem gente que já está há milênios nesse segundo estágio. E o último e definitivo estágio, da ressurreição para a eternidade. Último e definitivo estágio. Como Daniel disse em Daniel 12, todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e condenação eterna. É a realidade de todo ser humano. Desses 3 estágios, o menorzinho deles, numa média colocada no Salmo 90, 70, 80 anos. A vida do homem sobe aos 70 anos, em havendo vigor, 80, e a maior parte disso tudo é canseira e enfado, porque nós passamos depressa por aqui. Somente os eleitos de Deus têm condição de entender essa realidade e saber
conduzidos pelo Espírito de Deus, caminhar o seu primeiro estágio até o fim, até a hora que Deus quiser, porque todos os nossos dias foram contados por Ele e escritos no seu livro antes que um só deles existisse. Agora, é do conhecimento de todos nós, pela experiência humana, que o final se torna difícil para a maioria. Primeiro, uma coisa muito temida por todos nós: a perda da saúde. Saúde cara. Plano de saúde é os olhos da cara. Uma Constituição brasileira diz que todo brasileiro tem direito à saúde. Isso parece uma piada. A saúde é caríssima. Ninguém pode pagar. Quanto mais a pessoa fica idosa, e agora eu sou um idoso, quanto mais a pessoa fica idosa, era para ser mais facilitado, porque a necessidade é maior, é mais caro para o idoso do que para o jovem, para os mais jovens. É um absurdo. É um tremendo sofrimento enfrentar doenças e enfrentar a falência física natural que vai acontecendo na proximidade dos últimos anos. De todo mundo. Tememos isso, sofremos isso. Mas somente os eleitos de Deus têm condição de transformar até esses sofrimentos físicos em motivo de glorificar a Deus. Em motivo de glorificar a Deus. Não sei como eu vou terminar, como vocês vão terminar, mas se chegar esses sofrimentos, aprenda, lembre-se dessa quarta-feira e aprende: Senhor, eu te glorifico com as minhas dores. Eu quero sofrer essas dores por ti, Jesus, que é chamado na Bíblia, um dos títulos do Senhor na Bíblia é homem de dores, experimentado no sofrimento. O Senhor sofreu por mim. Eu sofro por ti também, Senhor. Sofrimentos naturais que podem vir de maneira diferente para cada um de nós, na finalização desse nosso primeiro estágio de vida humana aqui nessa terra. Agora, sofrimentos diretamente ligados ao fato de sermos de Cristo. O que muita gente enfrentou, muita gente eleita de Deus enfrentou antes de Cristo, no tempo, na era de Cristo, nos primeiros séculos do cristianismo, e durante todo o decorrer da história, pessoas verdadeiramente de Deus, que por serem de Deus, não por fazerem coisas erradas, mas por serem de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, foram perseguidos, foram presos, foram condenados, foram chicoteados, apanharam e chegaram a morrer, chegaram ao que se chama de a coroa do martírio, a morrer por causa de Jesus. Ser perseguidos. Estamos vendo como Paulo foi perseguido, como ele foi preso. Olha o rei Davi, que Deus disse um homem segundo o meu coração, que sofreu perseguição durante 4 décadas, durante 40 anos, o tempo em que o rei Saul foi rei em Israel,
A principal obra do rei Saul foi usar todos os recursos militares nacionais para perseguir de morte um homem que ele invejava, Davi. 40 anos sendo perseguido pela pessoa mais poderosa da nação, que comandava os exércitos da nação. E sabe o que Davi fez? Ele compôs o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é o protetor da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração. Ainda que se trave contra mim a guerra, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa eu peço ao Senhor: que eu possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza. Está vendo a atitude do homem que está sofrendo uma tremenda perseguição? Você já foi perseguido desse jeito? De jeito nenhum. Paulo escreve aos Coríntios o que ele não queria escrever, mas ele foi pressionado para escrever, porque a inspiração do Espírito Santo levou a isso. E Paulo colocou lá a lista de coisas que ele já tinha sofrido. Sofrendo prisões. 3 vezes, ele diz, 3 vezes recebi os 40 açoites menos um. Para quem não sabe disso, é que a pessoa que era condenada à morte, ela era açoitada com 40 açoites. E depois de ser açoitada com 40 açoites, era levada para a pena de morte. Isso aconteceu com Jesus. E a pessoa que era condenada, mas não à pena de morte, só à prisão, e passar ainda por julgamentos aí pela frente, ou até ser solta depois disso, recebia 40 menos 1, recebia 39 açoites. Jesus recebeu 40 açoites e foi para a cruz. Paulo 3 vezes recebeu 39 açoites. Mas tudo isso ele direcionou para a glória de Deus, para a glória de Jesus. É por causa do Senhor. Final de Atos capítulo 5, a primeira vez que os discípulos foram chicoteados por causa de Jesus. Eles saíram de lá, daquele lugar onde foram chicoteados, pulando de alegria pelo privilégio de terem sido açoitados por causa do nome do Senhor Jesus. Paulo e Silas presos na prisão de segurança máxima de Filipos, depois de serem chicoteados, desnudos e presos os pés ao cepo, entre os piores criminosos que havia naquela prisão de segurança máxima, e à noite, escuro pela meia-noite, cantavam um hino de louvor a Deus. Está entendendo porque Paulo escreveu esse versículo que vimos hoje aqui, Filipenses 1:29? A vós vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Sofrer por causa de Jesus. Sofrer por causa de Jesus e viver aceitando e levando todo o sofrimento para a glória de Deus, e morrer também glorificando a Deus, fazer da sua morte um motivo de glória para Deus. Foi o que Jesus revelou, por exemplo, ao apóstolo Pedro, João 21:19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Vocês. Aleluia.
com que gênero de morte você vai glorificar a Deus? Sabe onde está a resposta dessa pergunta? No gênero de vida que você está vivendo. No tipo de vida que você está vivendo. Se a sua vida é uma vida que glorifica a Deus, a sua morte também será. Se vivermos para a glória de Deus, até a nossa morte será preciosa aos olhos do Senhor. A nós nos foi dada, nos foi concedida a graça, não somente de crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Ele. Sofrermos por Ele. Quem ama, sofre em favor de quem ama. Jesus nos ama e provou esse amor sofrendo por nós. Quem o ama, prova esse amor sofrendo por Ele. Sofrendo por Jesus. Isso é um tremendo privilégio concedido pela graça aos santos de Deus.